Fala pessoas, sejam todos bem-vindos a mais um 4Cast, o 4Cast da 4 Tecnologia, onde a gente conecta estratégia, pessoas, tecnologia e quando eu estou participando eu gosto de colocar aquele temperinho a mais que é a inteligência artificial. Vocês já perceberam, né? Não tem um episódio que eu não falo sobre esse tema. E hoje a gente está aqui com o nosso grande convidado, Delson Silva. Seja muito bem-vindo, Delson. Obrigado, pessoal da Quatro, pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Show de bola. Delso, ele é um grande servidor de carreira, servidor público, está no FNDE, hoje está na posição de diretor de tecnologia e inovação. Tem uma trajetória incrível que eu pude ler aqui o briefing que o Daniel fez. Daniel tá ali escondidinho, caprichou no seu briefing aqui, depois você tem que dar uma agradecida para ele. Mas aí fica fácil, né, Daniel? Com um currículo desse aqui, eu acho que é fácil montar o briefing. Deus que é servidor, como eu falei, servidor público de carreira, está atuando aí há mais de uma década já na parte de tecnologia, e hoje a gente vai falar sobre inteligência artificial no serviço público. É um tema legal, um tema que tá em voga, e hoje o Delcio ele pode colaborar com a gente, porque a gente vai falar de um tema que está em voga, que é dados e inteligência artificial, né? Dados mais IA. Eu acho que a IA principalmente, né, quando ela, com o advento da inovação, da tecnologia, os dados que a gente tem disponível, ele é um arcabouço muito grande e que a gente pode aproveitar com a inteligência artificial. Então a gente vai desdobrar sobre esse tema hoje. E é isso, cara. Muito obrigado, é um prazer ter você aqui, tá? E antes da gente entrar no assunto de fato, eu queria conhecer mais um pouco sobre você, sobre sua trajetória profissional, como que foi, né, desde o começo ali da sua trajetória até a posição que você está hoje dentro do serviço público, que é como diretor de tecnologia e inovação lá no FNDE. Legal. Então, eu entrei no serviço público em 2010, né? Já vai para mais de uma década e meia, como analista em TI, né? Hoje é uma carreira de Estado, né? Todos colegas analistas de TI, enfim, é uma carreira que cresceu muito nos últimos anos e tenho Show. absoluta confiança que ainda tem muito a acrescentar. Quando eu iniciei, evidentemente, comecei ali muito mais próximo da execução de fato, né? Lidava com processos, com compras, com operação de TI, e com o passar do tempo, minha carreira foi avançando muito mais para estratégia, governança, planejamento, e isso moldou a minha jornada como profissional de TI no governo. Já passei por muitos órgãos no governo, começando ali pelo próprio antigo Ministério do Planejamento, depois o IFAM, também já te passei pela AGU, pelo MEC, e já há 3 anos estou no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação como diretor de TI. Ah, legal. Uma das coisas legais acho que da carreira que você tá, né, é a TI, né? É Exatamente. que vocês têm a possibilidade de ficar rodando, né, em diversos órgãos. A gente toca aqui diversos projetos e eu já me deparei por diversas vezes com coordenadores de tecnologia, na posição de coordenador de tecnologia e todos estão nessa carreira de analista técnico, né, de TI, é isso? Analista em tecnologia da informação, a Analista em carreira de tecnologia da ATI. informação. É, Ah, essa é show uma de bola. característica interessantíssima da nossa carreira, que você não fica atrelado só a um órgão, não, você tem a oportunidade de obter experiências em diversos órgãos do governo, diversas realidades de tecnologia que são totalmente diferentes umas das outras, mas é um atrativo da nossa carreira. Não, com certeza, porque é, a gente às vezes fala no serviço público, né? Você passou num serviço público para um órgão, e aí subentende que você vai passar toda a sua carreira ali dentro daquele órgão, né? E é uma particularidade de tecnologia, né? Então, Otávio, eu entrei na área de tecnologia como consultor, e uma das coisas que eu mais gosto dessa área é que todos os dias a gente está em cliente diferente, a gente está vendo possibilidades diferentes, desafios diferentes.
E isso para mim eu acho muito dinâmico e é o que me interessa muito, assim, sempre tá vendo coisas novas, projetos novos, né? E eu acho que a função do ATI, ela proporciona isso, né? Por exemplo, você já me falou que passou por diversos órgãos. Então, são projetos diferentes, são pessoas diferentes, né? Desafios diferentes. Isso é muito bacana. Mas, meu amigo, me conta, você entrou na TI como? Qual que foi o que te chamou? Por onde você começou? Você começou já pela parte de gestão? Você começou pela parte de desenvolvimento, infra? Como que você chegou aí na TI? De fato, acho que eu comecei na carreira de TI como a maioria dos colegas de TI inicia, né? A gente começa mais pela parte técnica, né? É, E aí, com o passar do tempo, você vai ganhando experiência, conhecimento, e você vai caminhando para as áreas mais ou especializadas, né, dentro da própria TI, ou você abre um leque para toda essa área de gestão, que particularmente foi o que mais me abriu desafios. E perfeito. foi um caminho que eu escolhi e que não me arrependo de forma alguma. Excelente. Não, show. Acho que o legal é a gente, pô, é isso mesmo, a gente escolhe, né, tem duas coisas, a gente escolhe ali as coisas que a gente tem mais aptidão, né, e aquilo que a gente tem aptidão, a gente explora e cresce e a gente fica melhor naquilo. Mas me fala, nessa sua trajetória de mais de uma década, 2010, né, eu acho que você falou, o que que você tem de principais desafios durante toda essa jornada aí? O que que mais te desafiou nessa grande jornada? Penso que o principal desafio foi entender como a tecnologia, principalmente no governo, evoluiu nessa última década e meia, né? Você sai de uma área que era entendida como área de suporte, como uma área meio, e você passa a enxergar, a ter que enxergar a TI como uma área que faz efetivamente parte do negócio, né? A Perfeito. TI, ela é cada vez mais imprescindível para se fazer política pública. Ela faz parte da estratégia, faz parte da operação das políticas públicas de forma bastante ampla. Hoje eu diria que é impossível você pensar num país como o nosso, qualquer política pública que tenha sucesso, que tenha alcance, sem você aplicar em larga escala tecnologia. Eu acho que a tecnologia às vezes até traz pra gente, né? Isso foi impossível hoje pensar em política pública e não pensar em tecnologia. É, a tecnologia traz um poder de escala muito grande, né? E, por exemplo, e isso trazendo para o tema que a gente tem para falar hoje de inteligência artificial, a tecnologia ela não é só o meio, ela está lá na ponta. E ela consegue, junto com todos os processos, pessoas que fazem parte já da empresa, a gente consegue dar escala para ela, né? A gente consegue levar ela, levar os processos, levar a empresa para outro patamar. E aí, legal que você trouxe isso, e até já me conecta assim, que me puxa a saber assim, cara, o que que você tem visto, o que que mudou na sua visão sobre tecnologia e gestão pública ao longo desses anos, assim, o que que você chegou a ver, como que a tecnologia no dia a dia ali, na aplicação das políticas públicas, como que ela ajudou? Entendo justamente essa mudança de perspectiva da TI, quando ela sai de ser suporte e passa a ser um motor da política pública. Hoje não se fala mais em política pública sem falar em tecnologia, não só para conceber, acompanhar, executar a política pública, como principalmente para entregar. Né? Hoje há muitos serviços digitais que entregam políticas públicas diretamente ao usuário final. Pô, legal, show de bola. E aí a gente entra hoje no tema que a gente tem para falar, né, da parte de inteligência artificial no serviço público. E hoje eu acho que talvez não só no governo, né? A gente fala muito sobre discussão conceitual, IA, onde ela se aplica ou não. Até na nossa vida pessoal, né? Hoje você entrar no Instagram, o que vai mais aparecer para você é curso de inteligência artificial, como você aplicar inteligência artificial no seu negócio, como você aplicar. Então, assim, tá todo mundo falando muito, muito, muito. E é que a gente gosta, às vezes, até de falar de casos, de resultados, o que deu certo, o que não deu certo, para que a gente consiga levar essa mensagem para quem nos assiste, né? E aí você, estando dentro desse contexto de governo,
o que você já está vendo sendo feito ou sendo utilizado com inteligência artificial para ajudar em políticas públicas ou até mesmo na parte operacional das instituições? Eu acho que a questão hoje não é nem mais se o governo vai utilizar a IA, que ele já usa. Já usa. Às vezes de maneira um pouco tímida, às vezes de maneira um pouco mais ampla, mas efetivamente o governo já usa IA e isso está acontecendo em praticamente todos os órgãos, você vê iniciativas de IA. E eu entendo que a IA efetivamente ela muda o jogo da gestão pública. Né? Perfeito. Isso porque ela tem a capacidade de aumentar a produtividade, né, dos órgãos, como fazer automação de processos, de análises, apoiar a decisão, e ela faz isso de maneira altamente eficiente. A IA é muito eficiente para aumentar produtividade. Eu diria que a IA ela é essencial, foi e vai ser cada vez mais para tirar o governo desse modo manual e levar o governo para um modo mais inteligente de fazer a política pública. Ah, legal. Eu sempre, quando a gente começou a falar sobre inteligência artificial, né, acompanhando, o Copilot chegou, a gente já estava ali na voga para estudar e correr atrás, ver casos de uso e correndo atrás para ver a aplicabilidade dele, né? E a gente falou, cara, a gente está no lugar certo, a gente está aqui em Brasília, a gente está cheio de instituição de governo. Se não é, talvez seja as instituições que mais geram documentação, né? Ou seja, gera muita informação, seja protocolos às vezes preenchidos à mão, né? Seja é, processos, então tem muita documentação. E a IA entrando nesse cenário em que a gente tem muita documentação e às vezes não tem uma capacidade operacional de processar toda essa documentação, é o que você falou, já está todo mundo usando, às vezes de forma mais tímida ou a gente explorando mais. Mas dentro da estrutura do governo a gente tem bastante conteúdo para poder explorar com inteligência artificial, com documentação, né? Seja para busca, seja para automação. Show de bola. E lá dentro do FNDE, acompanhando aí, vendo a estrutura que vocês têm, os casos de uso que vocês já aplicaram, o que você considera aí que foram os principais casos de uso ou como que a adoção de IA ajudou vocês lá no cenário do FNDE? E aqui no FND nós já estamos usando IA de forma bastante prática, né? Primeiro, como gestor de TI, acho que a gente tentou implantar uma visão de que a TI não é dona, né, da IA. Não é só a TI que pode e deve utilizar a IA. O nosso usuário comum, a área de negócio, ela também pode utilizar a IA, pode utilizar os benefícios que a IA traz. Então, acho que um dos primeiros passos foi você habilitar os usuários de todas as áreas a utilizar a IA de maneira corporativa, com todos os requisitos de gestão que é preciso ter. E de forma ampla, a gente tem projetos específicos. Não adianta você querer abraçar o mundo, né? Eu vou fazer tudo com IA agora. Não, você precisa escalar isso de maneira gerenciável. Então, a gente tem projetos muito bem pensados que são projetos de sucesso e a partir desses a gente foi escalando outros e hoje a gente já tem muitas iniciativas de IA na casa como um todo. Isso é um ponto legal, né? Não precisa de IA para tudo, né? Vamos pegar processos, vamos ver onde ela se encaixa melhor, onde a gente traz resultados. E aí, em cima disso, a gente coloca de fato a inteligência artificial para funcionar. E eu vou até já me corrigir aqui, rapaz. Eu sempre falei FNDE e a FNDE. É isso? Sim, FNDE. porque isso é altamente É polêmico. polêmico, é? Nós não vamos entrar nesse assunto aqui agora, não. Mas legal. E aí, você liderou algumas iniciativas lá dentro do FNDE, né? De usar o uso de inteligência artificial conectado com a parte de anonimização de dados, né? Eu acho que talvez ali para ver esse impacto real que tem, principalmente levando em consideração a LGPD. Eu queria que você me explicasse um pouquinho mais sobre esse assunto e principalmente como que isso se conecta e qual é a sua importância, né, de você ter a anonimização desses dados. Isso é um ponto extremamente
importante de ser dito, né? Todo mundo no governo fala sobre uso de dados IA, mas todo mundo esquece que a gente tem um limite. A gente precisa respeitar a proteção dos dados, principalmente os dados sensíveis que envolvem pessoas, né? Existem normas, Perfeito. existem leis, existem uma regulação em torno disso que precisa ser observado. Então, na prática, o que a gente fez foi utilizar técnicas apoiadas em recursos de IA para identificar dados sensíveis em massa, né, um grande volume de dados, e aplicar aí processos que envolvem tanto anonimizar esses dados, quanto você criar aí padrões para você fazer uso seguro desses dados, né? E eu poderia dizer que quanto a gente olha para a perspectiva de LGPD, o impacto disso é bastante direto, né? Isso porque a norma ela não proíbe você usar dados, mas ela exige que você use dados com responsabilidade. Então a gente criou ferramentas, criou processos que nos permitem proteger o dado que precisa ser protegido e disponibilizar para uso aquele dado que efetivamente pode ser usado. Olha, que legal, show. E essa estrutura que vocês montaram de anonimização e até da proteção de dados, vocês utilizaram o ecossistema que a gente tem dentro da Microsoft, ou vocês estavam fazendo isso com outras ferramentas e processando o dado em outros lugares, por exemplo, banco de dados diferentes ou não? A minha pergunta aqui está mais relacionada assim, dentro do 365 a gente tem arquivos no SharePoint, no OneDrive e tem políticas de proteção dessas informações, né? Mas aqui você está falando de anonimização, você está falando de outros recursos para proteger dado sensível. Vocês fizeram só dentro do 365, fizeram em outras soluções também? Como que foi essa experiência? Perfeito. Nós utilizamos também as ferramentas do Microsoft 365 para proteger dados a nível de usuário, conseguir governar melhor os dados que o nosso usuário lida, mas a nível mais amplo, a gente utilizou ferramentas um pouco mais robustas para isso. E aí você citou um ponto importante. Tem um projeto desse nível, você consegue executar sem parceiros que te deem capacidade, te deem apoio, suporte para você executar essas ações. E, de fato, inclusive para essa questão de anonimização de dados, a Microsoft é um parceiro que a gente usou de maneira extensiva e tudo aquilo que a gente utilizou respondeu de uma forma altamente eficiente ao desafio que o FND tem. Legal. Essa é uma coisa que eu acho muito importante dentro do ecossistema Microsoft, né? Porque existem trilhões de modelos de inteligência artificial, existem diversas soluções, diversos recursos, mas da perspectiva, né, por exemplo, da função que você está, de um diretor de tecnologia e inovação, você quer colocar a ferramenta, você quer dar poder para o usuário lá na ponta para que ele trabalhe de uma forma melhor, para que ele tenha operacionalmente ganhos. Só que você precisa monitorar, né? Você precisa fazer uma jornada, por exemplo, de configuração, olhar para a governança, quem pode fazer o quê e quais são as informações que eles têm disponíveis. E eu acho que dentro do ecossistema da Microsoft, né, com o Copilot, a Microsoft está lançando agora o Microsoft E7, que vai vir o Agent 365. Então você consegue olhar de cima tudo que está acontecendo dentro do teu ambiente. E é o que você falou, né? Uma jornada, por exemplo, de implantação em que vários parceiros podem te ajudar. A Microsoft ou outros parceiros do ecossistema, tem diversos parceiros capacitados para fazer esse tipo de adoção, e acaba que no final você consegue fazer uma adoção de IA segura, né? Você consegue deixar o seu usuário na ponta, usar a ferramenta, mas você botou guarda-reios ali, né? Ó, você pode usar, mas daqui você não sai. Legal, Exatamente, eu acho né? que é importante a gente dizer que mais do que usar IA, porque usar IA todo mundo Tá quer. usando. Você precisa usar IA com responsabilidade. E para isso você tem que ter muito, muito cuidado, muita atenção de fato em quem você leva para dentro dos seus dados, para dentro do seu ambiente, lidando com os seus dados, né? Então, os seus parceiros precisam ter um nível de
corresponsabilidade, você ter confiança, naquilo que, na onde estão os seus dados e como os seus dados estão sendo usados. E nesse ponto, a Microsoft de fato nos atende muito bem. Tem muito mecanismo, né, para você estabelecer esse guarda-reio que os usuários na ponta eles vão tá utilizando. Show de bola. Mas eu queria pegar uma visão sua aqui. Eu queria entender, dentro da estrutura que você já está vendo sendo aplicada aí em outros órgãos, ou até mesmo dentro do FNDE, onde que você acredita que a IA ela está gerando mais valor, assim, numa eficiência operacional, ganho de eficiência operacional, numa tomada de decisão, numa experiência do cidadão lá na ponta, né? Às vezes uma diminuição de fila. Quando a gente fala da adoção de projeto de IA, sempre surge lá no começo, né? Quais são os KPIs que a gente vai colocar aqui dentro do nosso projeto que faz sentido? Mas na sua visão, aonde que você acha que colocando o IA a gente tem um impacto maior? Mas eu acho que a gente já tem casos de uso assim que mostram que a IA entrega valor em muitos aspectos, né? Você falou de aumento de produtividade, isso é um caso de uso que ninguém mais tem dúvida de que a IA é capaz de entregar isso. Melhorar a experiência do cidadão também é uma área em que ninguém mais tem dúvida de que a IA pode ajudar nisso. Mas eu acho que o próximo passo, talvez a área mais importante que em governo a gente deve investir em A é para melhorar decisões. Né? Quando a gente fala em governo, a gente está lidando com um conjunto muito grande de dados, de diversos aspectos, né? Sobre diversas abordagens, e cada vez mais a gente precisa de melhores decisões. Por quê? Quando a gente decide melhor, a política pública se torna melhor. Uma política pública melhor, mais efetiva, ela vai entregar mais resultado, mais benefício para quem precisa dela. Então, essa acho que é a próxima fronteira de fato. A gente passar a utilizar a IA de maneira mais robusta para melhorar as nossas decisões. Melhorar as nossas decisões, né? E é aquilo que a gente fala, ela não vai decidir por você, mas é o ponto que você falou, ela vai nos ajudar a melhorar nossas decisões. E de fato ajuda, porque acho que aquele poder que ela tem de raciocinar com base nas informações que a gente dá, ou até informações, no caso de política pública, tem muita informação que de fato já é pública, né? Então, assim, ele já consegue buscar dentro da internet ou em bases que a gente tem dentro da própria instituição para melhorar de fato, e aí melhorar tanto o resultado, a aplicabilidade da política pública e até acelerar, às vezes, processos, né? Show de bola! E aí, a gente entra num outro tema aqui, que está muito conectado com a parte de inteligência artificial, vamos dizer, a cultura do data-driven. Muito se fala nisso, né? E aí eu queria primeiro que você explicasse o que é isso, para quem nos assiste. Vamos fingir que a gente está falando com a gente vai explicar da forma mais simples, explicar o que que é o data driven, né? O que que é essa cultura, como que ela ajuda a gente no dia a dia. Acho que a maneira simples da gente dizer o que significa isso é você pensar que a utilização de dados de maneira tão efetiva que você direciona as suas decisões de acordo com o que os seus dados dizem. Tá? É você utilizar dados é, de maneira que você possa ser mais efetivo em como, no caso do FND, né, como aplicar recursos, para onde o recurso entrega um resultado mais prático, aonde o recurso pode ser melhor usado, aonde ele não está sendo utilizado de forma tão efetiva que você possa mudar, que você possa redirecionar, mas efetivamente a cultura de dados é isso, é você colocar na cabeça de todas as pessoas da sua empresa que utilizar dados, ele é a maneira prática de você obter decisões É melhores. show. Fazendo a brincadeira. E aí você mata aquela fonte da minha cabeça, né? De onde é que você tirou isso? Da minha cabeça? Não, eu tirei daqui, ó. Exatamente. Esses são os dados que a gente processou e aqui o que eu tô te falando, não é eu tô te falando porque tá saindo, eu tô te dando fontes oficiais e tô te provando com os dados aqui
que o que eu tô te falando aqui de fato aconteceu. Você E trabalha com evidência, né? com evidência, Quando justamente. você usa dados para poder gerar esses insights, você está gerando evidência. Quando Evidência. você não usa dados, está gerando opinião. Opinião, E aí justamente. existe uma diferença Fontes da minha muito cabeça. grande entre evidência e opinião. Cara, show de bola. E como que vocês criaram esse processo lá dentro da instituição? Quais são as ferramentas que vocês usam assim para apoiar vocês nessa cultura de data-driven? Formatizaram mais sistemas, mais controles, painéis, dashboards, processamento de dados? Como é que vocês montaram e aplicaram essa cultura lá internamente? Acho que o primeiro passo de estudo começa com a palavrinha que muita gente no governo considera que isso é burocracia, mas que Burocracia. é necessário, que é Entendi. governança. Tá? Governança. Você precisa primeiro criar uma estrutura onde os seus dados sejam confiáveis. Né? Você precisa confiar no seu dado até o ponto de você tomar decisões com base nos seus dados. E é claro que quando a gente fala em governo, a gente está falando, às vezes, em cenário de dados dispersos, né? Dados em diversos sistemas, dados em órgãos distintos. Então, acho que nosso primeiro grande passo foi você pensar em estruturas, em ferramentas para você unificar os seus dados e, a partir disso, começar pequeno, começar com casos de uso onde você pode, onde nós podemos demonstrar valor, né, a partir do uso estruturado desses dados. Porque cultura, costumo dizer, não é algo que se impõe. Né? A cultura, ela arrasta. Então, você precisa começar pequeno, ter isso de maneira governável, e a partir disso você escala e se torna algo, a prática do órgão, se insere automaticamente na prática do órgão. Primeiro você mostra o resultado, né? Depois que é isso, não dá para colocar de baixo para cima. Você mostrou o resultado, as pessoas veem que aquilo tem o resultado, elas de fato seguem, né? E dentro pensando aí nessa trajetória que a gente teve de tecnologia da informação, principalmente com as plataformas que a gente tem de dados em nuvem, eu acredito que ela ajuda muito a gente, principalmente a acelerar esses casos de uso ou essas POCs para a gente conseguir provar valor. E como que você está enxergando essas plataformas de dados em nuvem? Elas estão mudando a forma que o governo federal trabalha hoje. Eu acho que as ferramentas em nuvem, elas talvez sejam as entregas de TI, as soluções de TI com maior impacto depois da própria IA. Né? Porque não seria possível o governo superar essa quantidade enorme de silos de dados que nós temos sem condições de unificar esses dados de forma estruturada. Você precisa limpar dados, tratar esses dados, integrar dados de diversas fontes. E no modelo anterior, para você fazer isso utilizando infraestrutura própria, você tinha que comprar, montar data center, comprar ferramentas. E isso tem dois pontos críticos. Isso é demorado e é caro. E acho que as ferramentas em nuvem, elas têm uma capacidade muito grande de você entregar capacidade imediata de acordo com a sua necessidade. Né? E isso serve tanto para você ampliar, ora, preciso aumentar aqui a minha capacidade de nuvem. Você faz isso de maneira muito rápida. Tanto E como. até se precisar mudar a rota, você consegue Exato, mudar uma rota fácil, né? exatamente. Anteriormente você tinha que comprar, abrir um processo, comprar lata, instalar, preocupar na toda a tua parte de infraestrutura. E se o projeto podia mudar, o projeto podia mudar É, daqui a um ano, né? É sem falar engraçado. de recursos, né? Sem falar do gasto. Imagina o É, tempo que você perde com isso, num mundo em que tempo é algo cada vez mais escasso e caro. é. Então, quando a gente fala em nuvem, sem dúvida nenhuma, o impacto da nuvem é irreversível. É impossível você falar de IA, falar de cultura de dados hoje sem utilizar a nuvem. É. Isso entra no tema que a gente fala muito, né, sobre transformação digital, né? Você está saindo do teu ambiente on-prem, você está indo para a nuvem. Lá na estrutura de vocês, há quanto tempo que vocês já estão fazendo esse movimento de pegar, às vezes, soluções que vocês tinham dentro do ambiente on-premises e talvez ou migrar ou até mesmo começar já dentro da nuvem?
De maneira efetiva, eu digo que nos últimos 3 anos nós não fizemos nenhum novo investimento em infraestrutura local. Então, nós efetivamos, de fato, uma política que privilegia você utilizar nuvem. Mas isso Legal. com todo o cuidado, né? Porque a gente sabe que existem normas, existem regras que a gente precisa observar e elas são absolutamente necessárias. Mas é um caminho que a maioria dos órgãos hoje já persegue, que a gente tem capacidades para isso, tem capacidades no mercado, tem capacidades nas empresas públicas. Então, hoje, a capacidade de ter recursos em nuvem, ela não é mais restrita, né? Você consegue ter isso de forma muito ágil. Né? Não, e o tema que a gente tem no nosso podcast hoje, da parte de inteligência artificial dentro do governo federal, eu acho que não dá para descasar quando a gente fala de nuvem, né? Principalmente porque o modelo que a gente está usando hoje não é o modelo que a gente estava usando mês passado, está mudando tudo e mudando muito muito rápido, né? E aí eu queria te perguntar dentro dessa é, pensando em transformação digital, pensando nessa parte de inteligência artificial, eu queria saber, e assim, eu sei, na verdade, que lá no FND vocês estão avançando em iniciativas de inovação digital relevantes, e eu queria saber quais são os projetos que você tem, que você destaca assim, que tem maior relevância e foi extremamente transformador dentro da instituição. Acho que eu poderia destacar aqui o projeto que a gente está fazendo com utilização de dados IA para prestação de contas, né? Uma das grandes funções institucionais do FNDE é repassar recursos, né? E a gente repassa recursos para todos os estados, todos os municípios do país em larga escala. Perfeito. E a gente precisa acompanhar, a gente precisa monitorar isso. E quando a gente fala num país tão amplo, com números tão altos, casou muito bem a demanda que o órgão tem com o uso de IA. Então, a gente hoje utiliza IA para acompanhar como esse recurso está sendo utilizado, a gente usa dados para poder gerar indicadores a respeito de todo o uso desses recursos e principalmente, agora a gente está investindo muito mais em automatizar, em transformar digitalmente o processo de prestação de contas, né? Antes você tinha uma foto, né? Tudo que você repassou de recurso, tudo que o cliente gastou, ele precisa, uma vez no ano, juntar tudo aquilo e enviar para o FND. Hoje a gente está avançando para um modelo onde a gente vai acompanhar tanto o repasse quanto o uso do recurso em tempo real. Isso aumenta muito mais a capacidade do órgão de ser efetivo, de prestar apoio, de prestar auxílio. A gente não vai precisar mais aguardar um ano para saber se o município usou aquele dia de recurso de maneira correta ou não. A gente vai poder ver aquilo e apoiar o ente a fazer o melhor uso desse recurso Ah, em tempo real. cara, como é bom ver que o nosso dinheiro está sendo bem aplicado. Basicamente é isso. Não, que legal, assim, porque ver toda essa jornada que vocês estão fazendo. E aí, de fato, é um caso de uso, um caso real de aplicabilidade da inteligência artificial, né? Muito provavelmente vocês tinham uma dor que às vezes era questão do tempo, né? A gente já fazia isso, mas a gente fazia isso numa jornada muito maior. A gente demorava muito mais tempo para conseguir apresentar o resultado, por exemplo, da prestação de contas ao final, né? E aí você tendo um processo bem definido, né? Bem desenhado de como que isso tudo é feito de ponta a ponta, é aí que a IA entra, né? A gente consegue colocar ela em lugares pontuais de diversas formas para a gente deixar esse processo automatizado, um processo mais fluido, né? É legal ver esses casos de uso assim, porque eu falo com o time lá, a gente sempre está correndo atrás desses casos de uso, principalmente para a gente ter resultado com a inteligência artificial, porque assim, dá para usar em tudo, dá para usar, mas onde é que ela traz mais retorno, né? Seja para a empresa, ou seja para a instituição, que no final você está dando retorno para o cidadão. Então, achar esses casos de uso, eu acho, hoje, assim, eu acho que é o mais bacana, né, dentro dessa estrutura de aplicabilidade da IA. Acho que um ponto
legal também da gente dizer é que não é tecnologia por Tecnologia. tecnologia, né? Você permite, inclusive, você fazer melhor uso da capacidade humana. Em vez da pessoa, do nosso colega, estar fazendo análise de um calhamaço de papéis, a IA faz isso por ele, e ela faz isso excepcionalmente bem, né? E a pessoa vai poder ter aquele tempo dela para ajudar a pensar como melhorar o resultado, como melhorar a entrega, como melhorar a política pública, como ajudar os nossos entes, os municípios, os estados, as escolas a serem melhores. Lá no final da linha, a gente tem, com tudo isso, uma educação melhor, né? Quando a gente tem mais pessoas pensando em como entregar uma educação melhor. É legal. É legal que você entrou você entrou um tema bem legal, assim, são pessoas, né? As pessoas usarem para ter um ganho, por exemplo, de produtividade operacional, ou trabalhar melhor, dar um resultado melhor, um relatório melhor. Só que a gente tem um passo anterior. É como que a gente engaja essas pessoas para que elas utilizem as soluções, né? Porque a gente às vezes vai disponibiliza ali, mas pessoal, não se enganem, existe um desafio muito grande que é você conseguir fazer a adoção dessas ferramentas, principalmente em larga escala. E aí eu acho que é onde que entra a expertise da instituição, do órgão, de conhecer o seu público e ter parceiros como a Quatro, como a Microsoft, e outros parceiros, como eu disse, que tem no arcabouço, para conseguir fazer essa adoção. E aí eu queria entender de você como que quais são os recursos que vocês já têm lá, que vocês utilizam, para vocês conseguirem engajar os times que não são técnicos, né, a área de negócio, dentro dessa transformação digital. É, Costumo dizer que, por mais que a gente, como CIO, a gente goste de fazer entrega, a gente gosta de tecnologia, já falei isso no começo, não consegue abraçar o mundo, né? Então, num órgão que utilizava muito pouco a nuvem, utilizava muito pouco IA, utilizava ainda muito pouco tinha muito pouco essa cultura de dados, né? Tanto que a atual gestão colocou isso no nosso plano estratégico, né? Implantar a cultura de dados. Você precisa começar pequeno. Né? Você precisa escolher um caso de uso específico, fazer uma boa entrega em torno desse caso de uso, para as pessoas verem que aquilo é efetivo, que aquilo dá resultado, que aquilo auxilia, que aquilo tem potencial. A partir disso, você escala. Você precisa ter essa visão muito clara. Você não vai transformar o órgão como um todo do dia para a noite. Isso leva tempo, isso leva esforço. Você precisa de pessoas, precisa de lideranças comprometidas, e isso eu digo que o FND tem a sorte de, nesse momento histórico, né, onde a gente já avança muito, dados avançam muito, o FND ter uma liderança que, de fato, se compromete com o uso de dados, se compromete com a cultura de dados. Show. Faz uma diferença não. E vocês já estão utilizando o Copilot lá, né? Vocês fizeram toda a jornada de adoção, estão usando o Copilot lá de uma forma bem legal. Eu queria saber como que vocês fizeram a jornada, o que que vocês tiveram de desafio, assim, como que essa jornada de adoção ela se criou dentro do FND e assim o principal insight que você teve, assim, cara, falou assim, Otávio, isso que a gente fez aqui na nossa jornada foi um diferencial, assim, para a gente encontrar casos de uso, para a gente conseguir fazer uma adoção, para ter uma turma engajada aqui dentro do órgão. Legal a gente poder compartilhar isso, porque não é só você adquirir uma ferramenta, adquirir uma licença e falar para o usuário, ó, tá aí, use, fique à vontade. Não, você precisa capacitar as pessoas, mas você precisa criar estratégia de engajamento. Né? Perfeito. E lá no FND a gente pensou nessa ideia, pensou em como estruturar isso. Né? E a gente contou com parceiros, contou com a própria Microsoft para percorrer isso. Então, mais do que só capacitar os usuários, a gente fez isso. A gente criou um desafio de uso de IA, né? Colocou as pessoas da casa para pensar como que eu posso utilizar IA. E a partir disso, a gente escolheu 50 casos para receber uma consultoria um pouco mais direta para a pessoa desenvolver aquele caso. Desses 50, a gente filtrou 20 que a gente achou que tinha
Potencial. potencial, e desses 20 a gente resolveu premiar 3, né? Como maneira de incentivar as pessoas a utilizar. Depois que a gente fez isso, evidentemente, quem começou nisso lá no começo, né, não quis parar de utilizar a IA. E quando você vê o colega da mesa do lado utilizando o IA e sendo mais eficiente, sendo mais produtivo com aquilo, é óbvio que você vai querer usar E aí, também, né? e é Então, aquilo isso que é você falou, importante. aí você criou uma cultura, a Exatamente. cultura orientada a IA. Quando chegar um desafio para essas pessoas, eu tenho certeza que a primeira coisa que elas vão pensar é como é que eu posso resolver isso aqui com Como? inteligência artificial. E uma coisa bacana é que, assim, vocês criaram toda essa estrutura, o time de tecnologia estava ali para apoiar na adoção, como você falou, dando treinamento, dando orientações, mas muito do que se criou não necessariamente depende de algo ou alguém que depende, que conheça muito de tecnologia, né? Eu acho que ali dentro da estrutura do Copilot, com a criação dos agentes, o Agent Builder, né, o criador de agentes, ele dá esse poder pro usuário lá na ponta para que ele consiga fazer a criação dos seus agentes. Ele só precisa saber como. E isso é o que a gente desperta nessa jornada de adoção, né? Falou assim, você tem a possibilidade de fazer tudo isso aqui, né? Às vezes você está ali numa jornada de adoção fazendo um treinamento para o usuário. Eu sempre falo assim, ó, pessoal, não se atentem muito a decorar o que eu estou falando. Apenas vejam quais são as possibilidades que eu estou mostrando para vocês que a ferramenta vai te dar, vai te possibilitar. Porque depois, quando ele voltar para dentro de casa, passar a linha de trabalho dele ali, ele vai fuçar. E aí, com aquilo que ele viu de possibilidade, ele vai conseguir. E aí eu fiquei sabendo que vocês já criaram diversos agentes lá, né? Já, o pessoal já está usando, eu acho que talvez até fruto dessa jornada que vocês fizeram, assim como novos agentes, né, que surgiram depois. Você tem um caso legal assim para trazer para a gente de um agente que foi criado por alguém desses resultados aí e às vezes até quais foram os KPIs que eles conseguiram? A fila estava grande, operacionalmente a gente conseguiu processar um recebimento de documentos de uma forma mais rápida. Você consegue trazer um caso para a gente disso? A gente já tem muitos usuários fazendo coisas absolutamente úteis, né? Legal. Desde o pessoal da área de comunicação fazendo, desenvolvendo ele agentes já para criar briefings, né? Para os nossos portais, para as redes sociais, até o próprio usuário criando agentes para auxiliar ele no dia a dia e até soluções de nível institucional, né? Pessoas criando bots, né? Para poder Que legal. ajudar a pessoa a prestar uma assistência. Ele está ali fazendo uma assistência e ele está recorrendo ao agente dele para poder responder de forma mais efetiva, né? Eu acho que isso é extremamente útil e eu espero que continue crescendo o uso de agentes, porque esse é um dos grandes benefícios da IA agêntica, né? O usuário não precisa conhecer TI. Não que a TI não seja importante nesse processo. A TI está lá atrás fazendo coisas muito mais importantes do que desenvolver um agente, né? Está lá fazendo toda a parte de tratamento de dados, toda a parte de governança, toda a parte de cultura, toda a parte de segurança, e para entregar um produto final para que o usuário possa usar de maneira segura. De maneira segura. Não, e além disso, fez todo o processo, né, que habilitou o usuário a chegar naquele ponto lá em que ele está criando os agentes dele, né? E aí, legal, a gente comentou, né, nessa sessão, e aí quem acompanhou a gente pôde ver aquilo que eu sempre falo. Quando a gente vai pensar em agente, você pode pensar em duas coisas. Um agente conversacional, você já deu vários casos aqui, né? Que é você conversando para aumentar a sua capacidade operacional, processamento de um documento, melhorar o seu trabalho. E também existe a parte automatizada, né? Vamos dizer, os agentes autônomos. A partir de uma entrada, ele vai processar algum tipo de conteúdo ou conhecimento ou dado de forma inteligente com aqueles parâmetros que você fez e você saiu com o resultado. Então, assim, hoje sempre que eu vou falar, vou para dentro dos clientes e falar sobre IA, eu sempre puxo para esses dois lados. Ou seja, isso já acontece, é o que estão fazendo. Mas eu queria pegar uma visão sua. É, diversas pessoas já passaram aqui no podcast e já disseram, ó, IA é um caminho sem volta, né? Beleza, show.
mas para onde que na sua visão, para onde que a gente está indo, né? Daqui 3 a 5 anos, assim, como que você enxerga que com a evolução da inteligência artificial, conhecendo essa estrutura robusta que a gente tem do governo, para onde que a gente está indo? Daqui 3, 5 anos, uso de IA, mais dados, governo federal, para onde a gente está indo? Olhando para esse segmento, né, olhando para como a IA pode ser vai ser utilizada nos próximos 3 a 5 anos em governo, eu penso que ela vai mudar totalmente o jogo de como o Estado efetivamente opera, como o Estado decide, como o Estado entrega serviços lá para o nosso usuário final, para o nosso cliente, né? Então, eu acho que a tendência principal que eu enxergo é que a IA vai ser muito mais utilizada para aprimorar todo o processo de tomada de decisão, auxiliar o Estado a decidir melhor, a formular melhor as suas políticas públicas, e vai ser cada vez mais integrada aos processos. Né? E isso vai aumentar muito a eficiência, né, do Estado como um todo, né? Não é que você vai deixar a IA tomar conta na íntegra de um processo, decidir por um humano, mas ela vai estar cada vez mais dentro desses processos, dentro da sua análise de dados, para te ajudar a fazer uma entrega de serviço Ah, público melhor. legal, show de bola. A gente falou muito hoje aqui sobre IA, eu acho que IA generativa e automação, mas quando a gente fala do arcabouço de IA, a gente tem outras coisas, né? Às vezes falar de análise preditiva, os agentes inteligentes, como você mencionou aqui, dessas tendências que a gente tem, né? Da IA generativa, modelo preditivo, automação, agente inteligente. Onde que você acha que essas soluções elas vão impactar mais no governo, assim? O que que você acha que dá para puxar mais os projetos, novas soluções dentro do governo? Acho que olhando para os serviços públicos, eu penso que tudo isso tem muito potencial de ser utilizado naqueles serviços que você precisa acelerar a entrega ao cidadão, né? Aquele serviço que hoje, às vezes, o cidadão tem que esperar uma fila, tem que fazer um processo que poderia ser feito através de um agente de IA, que poderia ser feito de forma preditiva. Acho que a IA ainda vai melhorar muito a efetividade e a agilidade, a rapidez na entrega do serviço público. E aí são entregas, às vezes, até simples, né? Às vezes, um atendimento ao cidadão, às vezes entra numa fila ou que está aguardando algum tipo de resposta, e aí é o que você falou, é a agilidade, né? Então, botar poder computacional, inteligência artificial para dar agilidade. Show de bola. A gente tá entrando, como eu falei, a gente está entrando num cenário em que é, a IA ela muda frequentemente, né? Os modelos evoluem. A gente tem alguns países que estão à frente dessas mudanças que estão acontecendo. Mas você acredita que hoje o Brasil ele está preparado para a gente conseguir competir globalmente no uso de inteligência artificial dentro do setor público? Eu creio que quando a gente fala de capacidade técnica, a gente tem todo o potencial, todas as condições de fazer isso, né? Mas acho que a gente tem um ponto, uma limitação estrutural. Estrutural. Tá? Quando a gente fala de pessoas, né? Eu acho que o governo passa a competir com o mercado pelas mesmas pessoas. Ah, Né? E perfeito. hoje no governo, quando a gente fala de tecnologia, o governo ainda é muito ruim para reter pessoas. Né? Entendi. Então, por mais que você tenha disponibilidade de tecnologia, e hoje o mercado oferece isso de maneira muito acessível, você precisa que o governo tenha pessoas, tenha líderes, porque tecnologia, quando a gente fala de IA e fala de dados, você precisa de continuidade. Se a gente continuar nesse cenário de perda de pessoas, a gente vai ter projetos
cada vez mais pontuais e cada vez menos ação estrutural, cada vez menos política de Estado. Eu acho que tecnologia precisa de política de Estado. Quando a gente fala de política de Estado, é impossível a gente dissociar isso de pessoas. Então, o governo tem um desafio que é criar um ambiente onde as pessoas que trabalham em tecnologia no Estado queiram continuar no Estado. Perfeito. Acho que esse é o maior desafio que É. o nosso país tem. Acaba que ah, a gente sempre a gente roda aqui dentro do nosso podcast e a gente acaba no nosso slogan ali que são pessoas. E de fato, a gente precisa de pessoas. A gente tem a tecnologia disponível, a gente tem a IA disponível, mas a gente precisa de pessoas para conseguir orquestrar tudo isso, orquestrar a tecnologia, orquestrar a inteligência artificial, né? E aí uma coisa, pô, que legal, muito bom que você trouxe, que é a questão da continuidade, porque eh, se você desenvolve projetos muito bacanas, mas às vezes o time, a equipe que estava ali tocando aquele projeto, por fim não continua e acaba que o projeto também ele não vai continuar. Cara, show de bola. O que que vocês acharam do nosso episódio hoje? Delcio mandou muito, não mandou? Cara, que bom. A gente já está indo pro nosso final aqui, Delcio. Eu queria que você deixasse uma mensagem final, aquela mensagem de inspiração para quem tá nos assistindo, para quem nos acompanha aqui todas as semanas. Bom, olhando para o desafio que os meus colegas gestores de TI têm no governo, acho que uma coisa importante a dizer é: não tenham medo de utilizar IA. IA é um parceiro extremamente relevante, mas vamos fazer isso com responsabilidade. A gente tem que olhar como os nossos dados estão sendo utilizados, olhar para a questão da soberania de dados, né? Mas não vamos ter medo. Vamos utilizar o que o mercado tem de maneira muito efetiva para que a gente consiga, de fato, melhorar o resultado das políticas públicas do nosso país. Ah, show de bola. É isso, pessoal. Tivemos um papo incrível hoje com o Delson. Falamos de inteligência artificial dentro do serviço público. Curta e compartilhe esse nosso conteúdo. Você que é gestor público, pegue essa mensagem que o Delson colocou aqui no final. Durante todo esse podcast, a gente falou sobre como você fazer o uso e a adoção de IA de forma segura e governada. Não é só adoção por adoção, não é só uso por uso. Aqui você consegue, dentro do ecossistema Microsoft, você consegue fazer essa adoção de forma muito segura, tá? Muito obrigado, Delcio. Foi um prazer estar Obrigado, aqui com gente. você Valeu. hoje. Prazer estar aqui.